E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria trazer pra vocês mais um study vlog, e dessa vez o study vlog no tablet, do jeito que vocês gostam. E esse dia é um dia chuvoso, um dia frio, sabe aquele dia bom pra deitar, assistir uma série e dormir? Pois é, eu tive que tirar esse dia pra estudar, porque já fazia uma semana que eu não abria a plataforma da escola, eu não fazia nada em relação aos estudos. E eu já fiquei mais de um mês sem fazer nada em relação à escola, então eu tô tentando não atrasar mais atividades e correr atrás do prejuízo. Então eu tive que tirar esse dia pra não acumular mais, porque já tava uma semana sem fazer nada. Então eu tive que tomar vergonha na cara e fazer de uma vez. E então, nesse dia eu comecei meus estudos respondendo meus e-mails pendentes dessa semana, porque minha escola tá usando o sistema do Google Classroom, então cada vez que um professor manda uma atividade, chega um e-mail me notificando. Eu já fiz um vídeo falando como eu tô me organizando nessa quarentena, caso vocês queiram assistir. E vocês podem ver aí que eu tô anotando uma atividade pra fazer, uma atividade tá marcada como pendente, porque eu acho que é o momento que a gente tá vivendo agora, uma pandemia mundial, o mais importante é entregar a atividade. Mesmo com atraso, nem que seja uma semana de atraso, entrega a atividade, conversa com teu professor, fala o que rolou, que tu não conseguiu entregar a atividade no prazo. Eles vão super entender, porque a gente tá vivendo um momento muito difícil, tá difícil pra todo mundo, inclusive pra eles. E então, conversa com ele, faça essa atividade. Tu tem que mostrar que tu tá dando o teu melhor, porque tá difícil pra todo mundo. Mas aí eu comecei a me organizar para começar a fazer outra atividade. Aí eu tirei minha S Pen que fica dentro do tablet e coloquei nessa adaptação que eu fiz para ficar mais confortável de escrever. Que muita gente pergunta o que é essa caneta e é a minha S Pen que eu uso para essa adaptação para ficar mais confortável. Liguei meus AirPods e coloquei uma playlist de lo-fi que tem no Spotify, que é muito boa. Tem também no YouTube, é só escrever lo-fi, é um vídeo ao vivo que tem, só toca música boa lá para estudar. Eu já fui no Notion ver a atividade que eu tinha que fazer. Era uma atividade de história que o professor tirou foto do livro, mandou, e daí depois ele mandou algumas perguntas a partir desse capítulo do livro. E eu usei o Samsung Notes para grifar esse livro. Ficou meio estranho de grifar porque era uma foto, não era um PDF, então ficou meio difícil de grifar, mas eu consegui ele grifar. E eu também usei o Samsung Notes para responder as perguntas. Ali eu grifei algumas palavras-chave que tinham no questionário. E daí quando eu vi essa palavra eu já pegava e já respondia. E eu respondia também no Samsung Notes, que tem como abrir 2 Samsung Notes ao mesmo tempo. E daí eu comecei a grifar, fazer leitura ativa nesse arquivo que o professor mandou. E daí eu vi uma pergunta que tinha no questionário e já peguei o meu teclado, que é esse teclado Bluetooth, que eu já falei no vídeo de acessórios, e comecei a responder uma das perguntas. E eu tento não copiar, eu tento resumir o que está escrito. Porque o professor, ele não quer ver o que está escrito no livro, ele quer ver o que tu conseguiu absorver daquele conteúdo. Então eu sempre tento dar uma lida e resumir o que está escrito. Obviamente, quando eu tô bem apressado, eu só copio o que está escrito, normal, mas eu sempre tento dar uma resumida e falar com as minhas próprias palavras aquilo que está escrito e o que eu consegui entender daquele conteúdo. Mesmo que esteja errado, eu tenho que mostrar o que eu consegui entender e não copiar. E depois que eu terminei essa atividade, eu já fui no Notion e marquei que a tarefa estava concluída e já mandei o arquivo pro professor. Aí era outro dia e eu já comecei meu dia entrando no Notion e vendo a atividade que eu tinha que entregar no dia, que era uma atividade sobre desigualdade social, de sociologia, se não me engano. Eu já entrei no Samsung Notes, abri o questionário que o professor mandou com as perguntas e coloquei em janela suspensa para sempre poder ver as perguntas. Daí de um lado eu coloquei o WPS Office, que é basicamente um Word melhorado, e do outro lado eu coloquei o meu navegador para poder acessar os links que o professor mandou. E esse professor é um professor que não manda assim tanta atividade, ele manda mais links de conteúdos, de pesquisas, de sites pra gente olhar. E daí um dia ele manda um questionário avaliativo com todos os links que ele mandou, que envolve todos os links que ele mandou. E daí eu sempre tento responder esses questionários de uma maneira bem completa. Eu sempre leio todo o arquivo antes de responder, eu escrevo com as minhas próprias palavras, digito, eu não copio.
Eu te confesso que nesse trabalho aí eu fiz até a quarta questão desse jeito, o resto eu só copiei e colei alguns trechos do trabalho, porque eu já tava muito cansado e tinha mais coisa pra fazer naquele dia. Mas o importante é tentar dar o melhor, como sempre. E eu fiz o meu melhor, que era até a quarta questão, eu fiz bem feito, e depois eu já copiei. Mas também vou dizer que ficou mal feito, ficou também bem feito. Porém, não escrevi com minhas próprias palavras, eu só fui copiando alguns trechos e juntei para responder o que o professor perguntou. E eu vou fazer um vídeo falando como eu faço meus trabalhos e meus resumos digitados no tablet, porque muita gente me pergunta lá no Instagram como eu faço, porque eu sempre tento fazer bem bonitinho e, modéstia à parte, fica bem bonitinho mesmo. E eu vou fazer então um vídeo explicando como eu faço esses trabalhos digitados e meus resumos digitados no tablet. Então aguardem que algum dia esse vídeo sai no canal. E eu acho que eu esqueci de falar, mas essa atividade eu tinha que fazer no dia, entregar no dia. Então eu fiz correndo porque ainda tinha outra atividade que eu tinha que fazer no dia, entregar no dia. Não o professor que mandou para entregar no dia e fazer no dia. Eu que procrastinei e não fiz a atividade antes. Então foi burrice minha, mas eu fiz as coisas correndo. Então por isso que não fiz tão completinho assim o trabalho. Mas, como eu disse, o importante é fazer e dar o seu melhor. Eu coloquei essa cena aí, de eu enchendo meu copo de água, porque eu queria falar que eu bebo muita água enquanto eu estudo. Mas sério, eu bebo muita água mesmo. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu estudo pelo método Pomodoro, que é estuda 30 minutos e para 5. E a cada sessão do Pomodoro, que é 30 minutos, eu bebo 1,5, talvez até 2 desse copo, porque beber água me ajuda muito a estudar. É um momento que meu rim falou obrigado, porque eu não sou muito acostumado a beber água no dia a dia, mas quando eu estudo, eu bebo muita água. E eu deixo até uma garrafa dessas de 2 litros, sabe, de Coca-Cola, de água cheia do lado da minha escrivaninha, para não ter que ficar levantando o tempo todo, indo na cozinha encher a garrafa de água. E eu gosto de beber água em temperatura ambiente, eu não gosto de água gelada. Eu gosto assim, tipo, saiu da torneira e já beber, porque, sei lá, eu não gosto de estudar enquanto eu bebo água gelada. Eu acho que é melhor. Mas aí eu já terminei de fazer o trabalho, e daí eu fechei o meu navegador e já comecei a formatar o trabalho para mandar pro professor. Que é basicamente arrumar o título, colocar uma fonte bonitinha, colocar o meu nome, exportar em PDF, arrumar os erros de português e mandar pro professor. Eu gosto de fazer tudo isso enquanto eu escuto a minha playlist de música do dia a dia, que eu escuto no dia a dia porque eu fico cantando e dançando e é um momento muito gostosinho do dia. E, sério, eu amo escutar música. Eu escuto lo-fi, só que lo-fi eu gosto de escutar enquanto eu tô estudando. Mas depois que eu termino o estudo, eu gosto de escutar as minhas músicas que eu escuto no dia a dia pra, tipo, recompensar o meu estudo. Embora eu ame escutar lo-fi, escute o tempo todo. Mas, enfim, aí eu já comecei a exportar o trabalho para mandar pro professor. Salvei no Samsung Notes, porque eu gosto de ter tudo salvo no Samsung Notes. Caso algum dia eu precise desses arquivos, eu sei que tá tudo salvo no Samsung Notes. Então eu gosto de deixar tudo salvo lá. Até os trabalhos que eu não fiz, eu gosto de deixar salvo lá, caso algum dia eu precise deles. E aí eu já fui marcar no Notion que a tarefa estava entregue. E aí eu comecei a fazer uma tarefa de inglês que tinha que entregar até a meia-noite, já era 11h30. Então eu já peguei o arquivo e comecei a fazer uma tarefa de inglês, sobre passado contínuo. E ai, gente, sério, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo nessa cena do Studio Vlog. Eu quase apaguei ela do Studio Vlog e fingi que nunca aconteceu. Mas eu tenho que mostrar a realidade pra vocês, que é que eu fiz tudo errado. Literalmente tudo errado. Eu tinha que ver ali aquele quadrinho e daí mostrar o que Jack tava fazendo tal hora. Eu falava, Jack tá fazendo tal hora, tal coisa. Só que eu esqueci de passar a palavra do passado contínuo. A palavra estava escrita lá em cima. Aí essa que eu tô circulando, por exemplo, eu tinha que passar para passado contínuo, mas eu me esqueci de fazer isso. Obviamente, depois percebi o meu erro e falei pra professora Sora. Então, eu mandei o arquivo errado, fiz de que o outro nunca aconteceu, tá aqui o certo, não desconta ponto, por favor. E ela super entendeu, ela viu que eu fiz com pressa e precisava entregar na data, daí eu fiz tudo errado. Por isso que eu digo que não faça as coisas com pressa, faça com antecedência pra não fazer errado.
E eu quase apaguei essa cena do study vlog, mas eu falei, não, eu tenho que mostrar a realidade, que eu fiz tudo errado, e daí depois eu percebi o meu erro e fiz de volta certo. Eu não mostrei no study vlog fazendo da maneira certa, mas enfim, acontece. Depois que eu falei pra minha professora que eu fiz o trabalho errado, eu percebi, logo depois mandei a versão certa pra ela. Ela super entendeu e até aceitou o trabalho, falou que não ia descontar ponto. Mas é uma coisa importante falar com os professores de vocês, é importante conversar com os professores, porque o trabalho dele é esse, então não precisa ter vergonha, ainda mais que agora não é presencial, só vai mandar uma mensagem. Mas enfim, aí eu entreguei o trabalho e olha a hora que eu entreguei o trabalho. 11h55 da noite eu entreguei um trabalho que tinha que entregar até a meia-noite. Agora tem que pensar, será que isso foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Porque eu entreguei o trabalho todo errado. Mas enfim. Aí já era outro dia e eu comecei a assistir uma videoaula de física que tá pendente, que a professora gravou e colocou no YouTube como não listado, então só quem tem o link do vídeo pode assistir. E eu usei esse celular pequeno para assistir a videoaula e anotei a aula pelo meu tablet, eu usei o Samsung Notes, usei o próprio gravador de Samsung Notes que foi mostrando os passos que tu vai dando, e eu não usei o modo tela dividida para assistir a videoaula e anotar no tablet ao mesmo tempo, porque a professora, ela não é uma pessoa pública, ela gravou o vídeo só para os alunos dela, e então eu não queria expor a privacidade dela, né, porque ela ia aparecer no study vlog. Então eu usei esse outro celular pequeno para assistir a videoaula e fui anotando no tablet para mostrar para vocês. E foi uma das primeiras vezes que eu fui anotação à mão durante a videoaula. E eu percebi que eu não consigo acompanhar a mão, eu tenho que fazer digitado. Porque a mão, eu não consigo acompanhar o que o professor está falando, eu tenho que ficar pausando o tempo todo. Então eu tenho que fazer digitado, mas eu queria experimentar esse gravador do Samsung Notes. Mas enfim, galera, esse foi o Study Vlog. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou de Study Vlog, então não esqueça de deixar o celular aqui embaixo e se inscrever no canal. Comente aqui embaixo também o que você achou. Me siga nas minhas redes sociais, que é studies.bruno, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.